princesas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa. Como é que vocês estão no nono ano? Espero que muito bem. Como vocês sabem, eu nunca ando sozinha. Estou hoje rodeada de mulheres maravilhosas. Hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Helena. Bem-vinda, Helena. Espero que você goste da nossa aula. Como vocês sabem, a tradução para Libras torna nossas aulas mais acessíveis. E pensando em acessibilidade, eu também vou me autodescrever, certo? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho cabelos pretos, cacheados, na altura dos ombros, olhos escuros e uso um óculos arredondado. Estou hoje sentada em uma mesa usando uma blusa azul, tá certo? E quem está do meu lado hoje? A nossa maravilhosa, querida, sensacional professora Viviane Santos, de língua portuguesa, que fará o nosso chat de hoje. Olá, professora Viviane, bem-vinda ao nosso chat do nono ano. Obrigada, professora Camila. Olá, nono ano. Eu sou a Viviane, esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos, né, à aula de língua portuguesa. Como a professora Camille fez, eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelos pretos cacheados, que hoje estão presos em um coque. Tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou sentada atrás da mesa, do ladinho da professora Camille, e uso uma blusa laranja. Então, você que está em casa é mais do que bem-vindo para entrar no nosso chat e interagir aqui enquanto a aula acontece, tá certo? Então, manda sua mensagem e a gente vai conversando ao longo da aula, né, professora Camille? Exatamente. Aula extra que vocês podem acessar tanto pelo nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto pelo QR Code que vai aparecer na tela, tá? Caso vocês ainda não tenham o aplicativo, vocês podem baixar tanto pelas lojas de aplicativo para Android e iOS, quanto pelo QR Code, tá? Então façam o download, entrem no chat e claro, pelo chat vocês podem tirar dúvidas, podem fazer comentários, fazer elogios, a gente gosta, certo? Contar umas fofoquinhas. E hoje a gente vai trabalhar um pouco o gênero contos de fadas e trabalhar um conto, ó, maravilhoso, certo? Então vamos lá, qualquer coisa, gritem, certo? Ó, agora... Então, antes da gente começar com o texto em si, vamos relembrar e discutir alguns conceitos, ó. Eita, Camille, fiz o contrário, ó. Botei a árvore do livro antes, ó. Vocês lembram que a gente já falou de texto narrativo, né? Que a estrutura narrativa, ela é dividida em apresentação, que é quando a gente vai trazer os personagens, é a parte da introdução, não é isso? A gente vai ter o local, o tempo e o espaço. A gente tem o desenvolvimento, que é a parte da história em que as ações são desenvolvidas, né? Em que você tem aquele conflito. O clímax seria o quê? O ponto alto da história, aquele momento que a gente fica emocionada. Quando a gente lê um conto, a gente fica, meu Deus, que maravilha. E o desfecho, que também é chamado de conclusão, é determinado pela parte final da narrativa. Então, quando a gente fala em narrativas, e contos de fada são narrativas, né? Fazem parte do gênero narrativo. Eita, do tipo narrativo, né? Por quê? Porque tem uma contação de uma ação, personagens, um tempo, né? Isso, professora Viviane. Demais. As narrativas ajudam a gente a imergir num mundo completamente imaginário, às vezes, né? E elas costumam ter essa ordem que a professora Camille estava explicando para vocês. De vez em quando dá uma mexida? Dá. Às vezes o desfecho não, às vezes é aberto. Isso. E aí deixa para o próximo, né, o que a gente chama de gancho narrativo, né? E aí um autor usa isso para fazer o quê? Sagas. Né? Sagas infinitas. Às vezes uma mesma história tem 3 livros, 4 livros, 5 livros. E pra gente é muito bom como leitor, né? Porque a gente fica rememorando ali aquela história. Então a narrativa é sempre um acolhimento pra gente. Eu acho. E sabe onde tem um bocado de narrativa? Onde? Na árvore do livro. Essa plataforma incrível que vocês têm acesso, certo? Basta entrar com o número de matrícula. Então, ó, árvore do livro. Lá a gente tem um bocado de coisa. Tem muito livro de conto, romance, tem histórias em quadrinho. Biografia, tem uma banca de revistas também. Então, não tem apenas narrativas, né? Ficção, a gente tem também textos de não ficção também. E temos na Árvore do Livro esse maravilhoso livro de Marina Colasanti, que é uma coletânea com mais de 100 histórias maravilhosas que vão ter esse pezinho no quê?
no conto de fada. Então, o QR Code na tela vai levar vocês diretamente para o livro, certo? E eu escolhi, para a gente começar essa aula, um conto chamado Uma Concha à Beira-Mar. Então, a gente vai lendo aqui devagarzinho, enquanto a gente já vai tecendo comentários, né? Isso, professora Viviane, para a gente ir trabalhando essa leitura, esse movimento de leitura e interpretação de texto, enquanto a gente vai lendo, certo? Então, ó, espero que vocês gostem bastante do conto. Vamos lá. Vou pedir para a gente colocar em tela cheia, obrigada. Ó. Uma concha à beira-mar. Presentes mais ricos ninguém nunca teve, disseram todos que haviam sido convidados para o aniversário do filho do rei. E acabada a festa, enquanto os músicos cansados guardavam seus instrumentos e o sol já bisbilhotava em frestas nos salões, preparam-se para voltar às suas casas. Porém, sozinho, enfim, no seu quarto, rodeado de tantas preciosidades semelhantes, o príncipe percebeu que uma única coisa chamava seu prazer. Era a concha rosa, búzio entreaberto, oferecido pelo rei de um país distante. No meu reino, dissera ele, nada é mais precioso que o mar, e o mar lhe trago. Não a esmeralda de suas águas frias, mas a voz com que as ondas se embalam e as espumas se chamam. Quando quiser ouvi-la, basta encostar a concha do mar na concha do ouvido, e o som passará de uma a outra, inundando de ventos sua cabeça. Reparem que imagem bonita que ela constrói, né, quando ela diz que basta encostar uma concha do mar na concha do ouvido. Sim. Porque o nosso ouvido ele tem um formato de concha. Então, ela aproveita essa semelhança anatômica para construir essa imagem de proximidade do mar. Isso. E a gente tem remetido a esse hábito de ouvir o mar nas conchas. Então, veja, nessa primeira parte, ela já apresenta um personagem, que é o príncipe. Uhum. E essas figuras de príncipes e princesas nos remetem o quê? A contos de fadas. Pois é. Não é? Então, aqui a gente já tem um certo indicativo. Mas será que esse conto vai se mostrar um conto mais realístico? Não sei. Ou vai ser um conto que vai ser mais imaginativo, com alguns elementos? Vamos ver. Vamos continuando aqui. Não, antes da gente continuar, eu gosto muito do trecho em que o rei vai explicar o presente, porque é aniversário do príncipe, né? Ele tá lá comemorando seu aniversário. Já é crepúsculo, ou seja, o dia tá acabando e os convidados já foram para casa. E aí o príncipe resolve o quê? Abrir os presentes. E aí ele fala, em meio a tantos presentes que são iguais, há um que se destaca. E aí o rei fala, eu poderia ter trazido alguma coisa do mar que é estático. Mas não, ele trouxe o próprio mar. Porque a concha, ela reproduz esse barulho do mar, né? A gente, quando escuta uma concha na praia, a gente percebe alguma semelhança com o barulho que o mar produz quando a gente está perto do mar. Então, é trazer o objeto vivo, o mar vivo, como presente. Isso é muito precioso, né? E é muito bonito que ele distingue, né? Não as águas, essas esmeraldas frias. Isso. Que são as águas doces, mas a água do mar. Então, vou pedir para a gente continuar aqui em tela cheia. Ó, curioso, o príncipe pegou a concha e pôs-se à escuta. Um leve canto soprado vinha lá de dentro. Uma brisa resvalando pelo caracol da fenda. Contava profundezas e correntes, cantava de peixes, algas e tritões. Nada que o príncipe conhecia era parecido com aquele canto e com suas histórias. Nada era mais bonito. Durante horas ouviu. Depois, cansado ainda da festa, botou a concha junto à cama e adormeceu. Na manhã seguinte, esticando o braço e trazendo a concha ao ouvido para começar o dia entre ondas. Que imagem bonita, né? Aqui a gente vê esse exercício da linguagem como uma ferramenta mesmo de encantamento, sim, de interesse. Observem que ela vai usando a ordem sintática das palavras de um modo um pouco diferente do que a gente usa coloquialmente, do que a gente usa nessa linguagem do dia a dia, que às vezes parece até cansada, né, de tão repetida que é. Isso aumenta o fator poético, né? Isso, o elemento poético. E é interessante quando a narrativa diz que ele acorda com o barulho do mar, porque a concha meio que vira o despertador do príncipe. A gente normalmente, às vezes, não precisa de um despertador para acordar. Então, a conchinha que faz essa função agora de acordá-lo. E ele acorda com vida, com movimento. Com felicidade, né? Aí, voltando aqui, pronto.
Na manhã seguinte, esticando o braço e trazendo a concha ao ouvido para começar o dia entre ondas, caiu-lhe no rosto um respingo. Sentou-se surpreso, passou a mão na pele, sim, estava molhada. Então lentamente virou a concha e um filete claro. O filete é como se fosse um fiozinho, tá, gente? Então um fiozinho de água escorreu pela fenda, fino e breve, colhido em poça na palma da mão. Poça que provou e que a ponta da língua confirmou salgada, de salgado mar. Então ele já vem com essa ideia de que o mar está ali com ele dentro da concha, né? Mais precioso ainda pareceu-lhe o presente. Ao contrário do que dissera o rei distante, trazia-lhe água, não verde como esmeralda, nem funda, mas um dedal de oceano suficiente para molhar os lábios ou borrifar a testa, diminuindo a distância que o separava do mundo cantado pela voz. Então aqui a gente tem essa construção de um cenário muito poético, né, que o príncipe ele deseja coisas que ele não conhece, que é o mar, que é trazido por essa voz que ele está supondo que é a voz do mar que vem da concha, né? Sim, e é engraçado como o texto trabalha muito os sentidos. Não os 5 sentidos humanos de como a gente sente as coisas, né? Então você tem o salgado, que aparentemente inicialmente é do mar, a gente vai descobrir depois que não é, mas é do mar e o salgado e depois a gente tem o úmido e a gente tem o som dos mares, né? Então a gente tem já os sentidos sendo trabalhados. Algum tempo se passou, cada vez mais o príncipe se desinteressava das diversões do palácio. Cada vez mais se apegava à concha, entregue durante horas às cristas amoralhadas de suas histórias. E todas as manhãs, como se não pudesse começar o dia sem ela, virava na mão a água e a aproximava do rosto, aspirando o cheiro de arrecife. Foi, portanto, de manhã, logo ao amanhecer, que a trança aconteceu. Eu adoro o modo como ela introduz a ação aqui. Porque a gente vai começar a ter uma reviravolta, a gente vai descobrir um novo personagem que vai mudar o rumo do conto. Mas ela poderia ter começado de qualquer jeito, ela poderia ter dito... Surgiu, apareceu. Não, mas ela escreve uma trança apareceu. E aí você precisa fazer um esforço mental para construir a imagem, né? A trança aconteceu, Isso. Uma longa trança loura que, para seu absoluto espanto, o príncipe viu escorrer pela fenda do fluxo do filete, ou seja, pela fenda que saía a água, e lá ficar pendurada e gotejante, balançando de leve. Rápido, antes que fosse recolhida por sua misteriosa dona, agarrou-a na ponta dos dedos e, com firme delicadeza, começou a puxar. Um gemido, um nada de resistência, um breve soluço. De dentro da concha, debatendo-se entre luzir, que é no caso, entre brilhos de escamas e rosada pele, aos poucos foi surgindo uma sereia. Então veja, existia uma mini sereia, uma sereia pequenininha dentro da concha. Então o som que ele presumia ser do mar era o som da sereia cantando. A sereia que é, na verdade, a personificação do mar, né? Isso é isso que eu ia dizer. Quando o rei disse, eu trouxe a vida, eu trouxe o mar, ele trouxe literalmente vida dentro da concha, né? E talvez o rei nem soubesse aí, né? Ou talvez já soubesse quando ele diz que trouxe para ele um pouco do mar, né? Exatamente. Já que trouxe uma sereia, com tudo, toda. E aqui a gente já tem um começo de uma pista que é um conto que vai para o campo do sobrenatural, da fantasia, porque a gente começa a ter elementos que destoam do real, que a gente está acostumado que são a mitológicos, experienciar, né? Exato. Vamos lá, continuando. Era pequena, não maior que um palmo, mas linda como tudo o que cantava. Tão linda que, ao vê-la, o príncipe logo entendeu sua paixão pelo mar. Então, ele associou a sua paixão pelo mar pela paixão pela sereia. E mais bonito ainda lhe pareceu que não conhecia. Sempre é mais bonito, né? O que a gente ainda não conhece. É verdade. Eu acho. Imediatamente deu ordens para que se instalasse a sereia com todo o conforto. Minúsculos pentes para seus longos cabelos. Bonita essa imagem de minúsculos pentes para seus longos cabelos. Foram providenciados em um aquário de cristal. Mas nada parecia fazê-la feliz. A pobrezinha chorava e chorava. E vendo o filete de lágrimas que escorria de seu rosto, o príncipe reconheceu nele outro filete. O oceano de dedal com que todos os dias borrifava a manhã.
Aqui a gente tem uma mudança completa do paradigma que o próprio texto tinha instaurado, né? Então, a expectativa de que era o mar, E que não, tornava a água salgada, se configura como... as lágrimas da sereia, de tristeza. É. Então a gente tem aqui uma reviravolta de se pensar que a concha ela não está dando um mar, mas é a sereia encarcerada longe do mar que chora a saudade desse mar que o príncipe não conhece. E é uma mudança total de sentimento, né? Então, enquanto você tem o príncipe completamente feliz pelo presente, você tem o presente, que era um presente vivo, completamente entristecido. Então, a felicidade de um é a tristeza do outro, assim. Eles não conseguem coexistir em felicidade, né? E aí, vamos continuando. Não havia mar nenhum. A água que ele derramava na mão, esvaziando a concha, eram lágrimas da sereia, que logo com seu pranto a tornavam a encher. Uma tristeza, né? Aquela que havia sido sua alegria, nada mais era do que a tristeza dela. E por tê-la feito sofrer, ainda mais a amou. Então aqui a gente tem exatamente marcada essa mudança da narrativa. A expectativa que se tinha era outra, agora era uma, agora é outra. E a gente tem que lidar com essa dualidade entre ser a tristeza dela que faz a felicidade dele. É. Eu fico preocupada um pouco com essa parte por fazê-la sofrer, ele ainda mais a amor. Porque eu não sei se ele está querendo amá-la para que ela fique menos triste, ou se ele realmente fica feliz por fazê-la sofrer. Eu acho que ele ficou um pouco culpado. Culpado, né? E aí, por isso, tentou, acho que, amá-la mais para compensar esse sofrimento que ela já teve, né? Ó, de nada adiantava, porém, todo o seu carinho. De nada adiantavam os minúsculos móveis e o passar do tempo. Só o mar ela queria, só o mar podia fazê-la sorrir. Então disse o príncipe a seu pai: mandem selar meu cavalo, vou partir em longa viagem. E colocada a sereia de volta na concha, guardada a concha na sacola de couro, que pendurou no pescoço, partiu para o país salgado daquele rei distante. Durante dias cavalgaram na planície. À noite, junto ao fogo, o príncipe desamarrava os cordões da sacola, tirava a concha e, como antigamente, a sereia cantava para ele. Durante dias avançaram nas trilhas da montanha. Quando o vento soprava violento e era preciso parar, o príncipe apeava, ou seja, parava numa gruta e com a voz da sereia junto a si, abafava o uivo da tempestade. Longamente andaram e andaram, atravessando o planalto, enquanto o canto se fazia mais harmonioso a cada avanço. Então, quanto mais perto do mar ele chegava, mais feliz a sereia ficava e mais harmonioso era seu canto. Então, observe que o príncipe ele desiste do que ele pretendia para sua vida para tentar trazer um pouco de felicidade para libertá-la, né? Isso. Talvez. A felicidade da sereia, nesse conto, simboliza exatamente a busca pela liberdade. Porque ela era uma pessoa, ela era um ser liberto, né? Que estava ali. Na verdade, a sereia era pequenininha, então pode ser que ela ainda fosse muito jovem, né? Ela fosse se desenvolver aí fora da concha, né? Ainda explorar todo o mundo que é o oceano. Ela tinha um reino só dela, né? Então, ela tinha um mundo ainda para explorar. E aí, quando ela é dada de presente ao príncipe, ela se vê aprisionada. Isso. E justamente o príncipe parte nesse esforço de trazer liberdade. De volta para essa sereia. Ó. Até chegar, por fim, aquele dia em que, do alto de um penhasco, o príncipe viu a seus pés o vasto e fundo azul que só conhecia nos olhos da amada. Porque para ele, ela era o mar. Para ele, tudo o que ele conhecia de mar, ele conhecia pela sereia, através da sereia. Ela era a personificação do mar. Sim. Talvez tenha sido exatamente essa ideia de mar trazido que o rei que havia lhe dado a concha pretendia, né? Esporeou o cavalo, fez-se à beira, ou seja, ficou na beira do mar, né? E ansioso, abriu a sacola para libertar a sereia e colher seu primeiro sorriso. Mas a emoção prendeu-lhe os dedos entre cordões e a concha resvalou, rolou, escapuliu. E sem poder retê-la, a viu cair do alto do penhasco, mancha rosa cada vez menor em direção ao mar. Bonito. Então, o príncipe que queria colher o primeiro sorriso da sereia não fez ideia do que aconteceu, porque ele tão emocionado que deixou escapar a concha. Então, ó, de joelhos, debruçado sobre o abismo, o príncipe chamou. Era a voz dela ou o vento que lhe respondia? Era a maré ou o canto? Lá embaixo, a água escondia em espuma sua transparência. Desceu, agarrando-se às rochas,
apanhando os pés nas saliências, assustando as gaivotas nos seus ninhos. Desceu esfolando os dedos e chegou à areia. Então viu que na orla do mar, arrastando suas rendas, a branca anágua das ondas, trazia e levava tantas conchas rosadas, tantas conchas como aquele que escondia seu bem-querer. Então ele achava que a concha que ele tinha era única, e na verdade se deparou com a infinidade de conchas sem saber qual era a que ele havia perdido. Eu gosto que ele não sabe distinguir de onde vem o som. Ele não sabe mais se é mar ou se é a própria sereia Isso. cantando, justamente porque ela é o mar. Ela é o mar. Né? Essa mistura acontece durante todo o conto. Ó, pegou a primeira, procurou em vão sua voz, levando-a ao ouvido. Pegou a segunda, a terceira. A praia era grande e não se viu o fim. E ele foi andando, recolhendo as conchas uma por uma, enquanto suas marcas de seus pés, a água vinha se deitar em poça e depositar outras conchas. Então, era uma busca infinita, porque quanto mais ele procurava, mais conchas havia. Talvez ele ande até hoje. O certo é que quem encostar uma concha ao ouvido ouvirá apenas um marulhar distante. Marulhar é um verbo que existe mesmo, gente, quer dizer barulho do mar. Barulho do mar. Encobrindo para sempre a voz perdida da sereia. Lindo. Perfeito. É um conto, eu sei que foi um conto extenso, né? Sim. A pobre Helena tá aí, ó, sofrendo na sinalização, mas é um conto que nos dá uma profundidade gigante de interpretação. E a gente observa que Marina Colasanti, ela traz alguns elementos de contos de fada. Sim. Ela traz o príncipe, ela traz essa explicação um pouco mais fantasiosa para algo banal, que é você ouvir o canto, né? Você tentar ouvir aqui o mar na concha, e ela personifica isso numa sereia, inserindo o quê? Um elemento fantástico. Eu gosto, professora Camille, antes da gente entrar na teoria, por último, assim, essa última parte do conto, me fez pensar que as possíveis várias conchas podem ser uma metáfora para a vida amorosa. Porque o príncipe, ele se apaixona pela sereia, né? E depois que ele se apaixona e que ela é devolvida para a liberdade, eu não gosto de dizer que ela foi embora, ela foi devolvida para a liberdade, houveram outras conchas, né? Então, assim, a experiência é o despertar de uma parte da vida do príncipe. Então, ele percebe que existem outras conchas que podem trazer também a experiência do mar, as vivências desse lugar que era então desconhecido, né? Ao mesmo tempo que ele passa o resto da vida, né, pelo que a gente entende, procurando em outras conchas a primeira concha. Porque o primeiro amor... Exatamente, parece que esse primeiro amor ele nunca vai embora, né? E aí a gente tem nesse conto o quê? Muito marcadamente a ficção, que é justamente esse termo usado para designar uma narrativa imaginária e real, ou criadas a partir da imaginação. Essas obras ficcionais podem ser baseadas ou não em fatos. Nesse caso, a gente tem, na verdade, uma ligação com um conto de fada, né? Se a gente pensar um pouco na Pequena Sereia e tal. Mas é principalmente um gênero imaginativo, né? Sim. E aqui a gente já falou um pouquinho de ficção. A gente sabe que a verdade na literatura não deveria ter a pretensão de ser factual, né? Mesmo aquelas narrativas que partem de fatos ou pessoas reais. Sempre há espaço para a criação. A ficção não deixa de ser verdade ou ter a sua verdade por não ser factual. Ela tem a sua própria. A própria verdade. E aí a gente entra na seara das narrativas fantásticas, que são essas aqui eu botei, né, o fantástico, o estranho e o maravilhoso, porque eles têm algumas diferenças, mas são narrativas que partem principalmente da imaginação, da fantasia, do que é o sobrenatural, do que não é o real, né? Porque o sobrenatural parece que é sempre algo que assusta, mas é só aquilo que não é natural. Isso. Parece que vai ser sempre algo ligado ao terror, né? Mas nem sempre. Então, ó, nas narrativas fantásticas, a gente tem uma ilusão de verdade tão intensa quanto possível. A gente tem uma exploração do imaginário através desses elementos sobrenaturais, né? E o fantástico, ele mantém sempre uma dúvida. Quando a gente diz que uma narrativa é fantástica, a gente sempre está falando de uma hesitação. Ó,
E aí os desfechos dessas tramas vão mudar, professora, a narrativa, o gênero da narrativa. Se eu tenho, por exemplo, um fato improvável explicado por um motivo racional, eu tenho um gênero. Se eu tenho esse fato assimilado na narrativa, eu tenho outro gênero. E se eu me mantenho na dúvida, eu tenho um outro gênero. Porque a gente vai começar... Exatamente, a gente vai estar falando do fantástico, do estranho e do maravilhoso. Então, vamos ver a diferença entre eles. Ó. O fantástico, para Todorov, que foi um literário que pensou sobre isso, ele diz que o fantástico é a hesitação no que diz respeito à explicação dos eventos sobrenaturais. Até o desfecho da narrativa, não é possível precisar se as explicações são racionais ou são para o campo do sobrenatural. Por exemplo, nesse conto, se a gente não soubesse que a concha, que as lágrimas eram da sereia, a gente não ia ter nenhuma explicação racional, nenhuma explicação fantasiosa. Então, talvez a narrativa ficasse nesse elemento fantástico da hesitação. É quando você não sabe se, num conto, as vozes que o personagem ouve são fantasmas ou são alguma questão mental. Então, se você não tem uma explicação nem outra, ou alguém assustando, se eu não tenho uma explicação, melhor, se eu não tenho nenhuma explicação, a gente está falando desse fantástico. Porque pode ser uma coisa ou outra, é uma hesitação. Quando eu falo de um evento sobrenatural, alguma coisa assim, mas que em que há uma explicação racional, aí eu falo do estranho. O estranho, para assim ser classificado, existe uma explicação racional para o evento fantástico. Assim, quando temos uma narrativa que apresenta explicação dentro do real, podemos dizer que se trata de uma narrativa do estranho. Nesse conto, por exemplo, a gente poderia descobrir que um dos servos pinga água salgada dentro da concha. Isso. Para que o príncipe ache que é mar. A gente teria uma explicação racional. E a gente não teria sereia, não teria mar, não teria nada disso. Seria uma explicação racional. Já que é o caso do nosso conto, quando a gente há essa naturalização da fantasia, do sobrenatural, ou seja, quando os seres sobrenaturais são aceitos, e a gente fala de um universo em que tudo é possível, a gente fala do maravilhoso, que também tem esse efeito maravilhoso, que é quando a gente tem esse universo povoado de bruxas, fadas e duendes, né? E aí, toda essa conversa foi para falar do quê? Dos contos de fada, que são gêneros do campo do maravilhoso. Por quê? Porque são contos em que esses elementos sobrenaturais, eles são aceitos. Então, a gente tem contos, tem fadas, bruxas, sapos falantes, mini sereias morando em conchas. Então, tudo isso que desperta, que desloca a gente um pouco do real e nos dá um pouco dessa imaginação, ela tem, pode ser chamada do campo do maravilhoso, no caso dos contos de fada. Animais falantes. Isso. Cuja primeira coletânea foi do Charles Perrault. E que depois ganhou popularidade com os irmãos Grimm. Lembrando que os contos de fada eram originalmente gêneros orais, que tinham uma função didática de alerta e que depois foram enfeitados, foram suavizados para virar histórias para criança. Porque, não sei se vocês sabem, mas até o século XIX, o conceito de infância não existia. Ele é criado posteriormente a isso, Exatamente. Então, na verdade, né, a gente já falou tanto e nossa aula está no finzinho, mas o que eu queria com essa aula era que a gente pensasse que, olha, o conto de Marina Colasanti, ele não é um conto de fada tradicional, mas ele mantém esses elementos do fantástico, da fantasia. E ele vai tendo essa conversa, né, esse diálogo com o gênero. E nos desperta uma sensibilidade imensa, né? Demais. Para pensar, se um ser imaginário sofre, né? Imagina os seres humanos. Então, gente, nossa aula está chegando ao fim. Queria terminar só com essa citação de Cora Coralina, que diz que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Lindo. Não é? Eu queria agradecer a Helena pela tradução maravilhosa, a professora Viviane pela sua participação incrível, a produção que permite que as aulas cheguem até vocês, e a você que está aí. Professora Viviane, dê seu beijo. Cheiro, minha gente, eu espero que vocês tenham se divertido. Eu gostei muito de estar aqui, de falar de literatura. Eu vejo vocês no próximo momento. Até breve.